realmente o que se passou. Então tem muitas passagens que a gente faz reflexões mesmo ou faz digressões sobre o que poderia ter acontecido. Mas eu quero, antes de mais nada, clarear um conceito que está no título, que é o papel de Maria no cristianismo. Acho que vale a pena a gente falar sobre o que é cristianismo, né? O cristianismo é tudo ou todo aquele que crê em Jesus, nos seus ensinamentos, na sua caminhada e no seu evangelho. Portanto, quem é cristão segue Jesus. Várias orientações religiosas seguem os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente fala de cristianismo, é um guarda-chuva bem grande que está dentro dele várias orientações religiosas, como, por exemplo, a Igreja de Confissão Luterana é cristã. Todos os evangélicos são cristãos e o Espiritismo também é cristão. Só nós vamos ter diferenças de interpretações de cada orientação, mas todas elas estão dentro do cristianismo. Eu vou citar muito para falar de Maria uma orientação religiosa que é o catolicismo, que faz sim aí um culto a Maria, né? Por isso que eu vou me referir sempre, ou na maior parte das vezes, à Igreja Católica. Nós temos, os luteranos não fazem esse culto, os evangélicos de forma geral não fazem esse culto, e o Espiritismo há pouco tempo vem começando a falar do papel deste Espírito. Então, para poder a gente deixar aí, né, numa linha do que nós estamos falando, né? Eu queria também trazer, que eu acho bem importante, que dentro da doutrina espírita, quando nós vamos buscar referências bibliográficas, ou a gente vai para o Evangelho ou para os livros de Francisco Cândido Xavier. Inclusive eu tenho um aqui nas minhas mãos, né? Quem quiser, depois de uma hora, ele está muito colocado, que é Maria, Mãe de Jesus. Chico tinha uma devoção a Maria e se explica também, né? Dentro do Espiritismo, talvez tenha sido o médium que mais tenha falado de Maria. E isso porque ele perde a mãe muito cedo, muito criança mesmo, né? E toda criança, naturalmente, vai precisar fazer uma substituição, né? Por esta figura, por esta representação. Então, Maria vai se transformar também na mãezinha dele. Então, várias passagens de Chico, ele vai ter a mãe dele, né? Que ele vai poder, através da sua mediunidade, ver, e também ele vai conversar muito com Nossa Senhora. Então, por isso também que a nossa referência aqui no nosso estudo, eu vou citar bastante também o Chico. Falar realmente de Maria é complicado, porque vai depender da época que ela está. Porque falar de Maria é falar da posição que a mulher ocupa na sociedade. Então, se eu for falar de Maria, a Maria de Jesus, a Maria de Nazaré, eu tenho que falar obrigatoriamente da sociedade judaica, como é que ela enxergava a mulher, e a sociedade romana também. Se é uma coisa que os romanos respeitavam muito desde a sua fundação, era a mãe. Ela era sagrada para a sociedade romana. Mas o papel da mulher principal era esse. Então nós vamos ter em toda a antiguidade, nós vamos ter o papel da mulher sempre no segundo plano. Talvez isso seja uma das explicações por que os evangelhos trazem tão pouco de Maria. Pela posição que essa mulher ocupava na sociedade também. Mas nós vamos ver, na medida que eu vou avançar, que Maria vai subverter algumas regras dessa sociedade. Então nós vamos começar pensando
que a Maria é, na realidade, em relação à família, eu tenho poucos elementos para dizer para vocês. Eu posso dizer que ela é filha de um casal de judeus, que ela vive em Nazaré e que a gente tem notícias que ela tem uma irmã, porque há uma passagem no Evangelho em que, no momento da Via Crucis de Jesus, ela tem uma irmã que João cita, que é a irmã de Maria também. Fora isso, a gente conhece Isabel, que é a prima distante que ela vai visitar, que espera também, que está grávida numa idade avançada. Quando ela está grávida de Jesus, ela vai visitar Isabel. Chico coloca neste livro uma passagem belíssima, enigmática, de fala de Jesus, já na primeira, aliás, de João, de Jesus, quando vai visitar Isabel, junto com a sua mãe Maria. Estão os dois meninos, né? João é um pouco mais velho do que Jesus, brincando, olhando o horizonte, e Isabel, na saída, pergunta a Jesus se ele não quer ir junto com João para casa. Coisa que a gente faz, né? Que a gente não viu já essa cena, né? De uma criança, a mãe perguntando se não quer ir junto. Jesus olha para Isabel e diz, ele irá primeiro. Naturalmente que ela não entendeu essa frase enigmática, né? Porque nós sabemos através do Evangelho que é João, né, o profeta que vai fazer o anúncio, né, do Evangelho de Jesus. Então essa é uma coisa, a vinda dele, né, no Evangelho. Então essa é uma coisa importante também, uma passagem bonita que Chico traz da vida de Jesus. Maria é então uma adolescente, se calcula que ela fica grávida entre 12 a 15 anos de idade. Hoje nós temos muitas adolescentes no Brasil grávidas e esse é um problema de saúde pública, porque para nós, nessa sociedade, nós achamos muito cedo. Na sociedade judaica, 12 anos, uma menina já estava preparada para o casamento, para inclusive ser mãe. Então Maria vai ficar grávida em torno dos 12 a 15 anos, segundo se calculam os teóricos. Veja que, por mais que nós entendamos que ela está num papel nos evangelhos menor e nessa sociedade, ela terá uma condição que nenhuma mulher até então teve. Ela terá um espírito superior, chamado de anjo Gabriel, para nós não interessa o nome, mas é um espírito superior, que chegará para anunciar que ela vai conceber uma criança muito especial. Já nos mostra esse detalhe que Maria não é qualquer mulher, né? E não é qualquer espírito inferior para poder gerar Jesus. Então essa já é uma coisa que nós podemos pensar a partir do anúncio. Eu vou ler textualmente, porque nós vamos usar depois isso, né? Acho que é bem importante. O anúncio, ele diz assim, Ave Maria, ave, que é uma saudação romana, né? Os romanos costumavam usar ela para uma saudação muito especial, inclusive, né? Ave Maria, cheia de graça bendita e sejas entre as mulheres, ou seja, ela é designada, essa saudação mostra, então, que ela é especial. E aí ele segue dizendo, né, imagina, numa sociedade patriarcal, é ela que recebe o anúncio, não foi Isabel que recebeu o anúncio de João Batista, foi Zacarias. Vocês veem que já de novo, e Jesus vai dar um papel muito especial às mulheres no seu evangelho, ao contrário de toda a sociedade. Portanto, a mãe também vai ter uma deferência muito especial também. E o que Maria diz?
que ela responde, né? Está lá no Evangelho. Duas frases. Eis aqui a serva do Senhor, faz em mim a tua vontade. Maria não pergunta absolutamente nada. Imagina alguém dizer para você que você está grávida e que você vai ficar grávida. Ela não pergunta nada, ela não pergunta mas por que eu, mas quando que eu vou me casar, mas como é que eu vou ficar, não conheço. Enfim, ela não faz uma pergunta, ela só diz: eis aqui a serva do Senhor, faz em mim a tua vontade. Este vai ser o grande papel de Maria na formação do cristianismo, um papel que até hoje ela nos lembra que é uma obediência, uma fé inabalável em Deus. Não interessa o que Ele está me pedindo, se Ele está me pedindo, eu aceito. Quantos de nós aqui nessa sala que não discute uma vontade, que não se pergunta por que isso está acontecendo comigo? Maria não faz nada disso. Ela simplesmente aceita. Não tem demonstração de fé maior, nem entre os apóstolos escolhidos, do que neste momento. Maria nos mostra uma total submissão a Deus. Esta fé, que inclusive Milton Nascimento vai ter um verso belíssimo, em que ele diz que quem tem essa marca, ou seja, essa marca de Maria, tem a estranha mania de ter fé, e fé na vida. Porque para ser mãe, a gente precisa ter fé na vida. Precisa acreditar mais do que acreditar. Precisa ter fé. E é isso, na realidade, que eu destacaria neste momento, neste primeiro momento que Maria tem a revelação de que ela terá um filho. Me parece que é a primeira grande construção. E uma fé que vai percorrer toda a existência dessa mulher. Ela não discutirá nunca o seu destino, nem o destino do seu filho, que nós vamos ir na medida que a gente avança. É um sim absoluto, sem pesar nenhum interesse individual. Então essa para mim também é muito importante a gente pensar também nesta mulher e trazer também o significado e o sinônimo de fé. Eu também gostaria neste momento de destacar o que a doutrina espírita entende como um dogma da Igreja Católica, que é como se deu, na realidade, o nascimento e também a fecundação, né? Ou como se deu, na realidade, este surgimento, essa gravidez de Maria. Para a doutrina espírita, Deus tem leis. E uma das leis que nos regem neste planeta e nas leis universais também, mas especialmente na Terra, é a lei de reprodução. Portanto, para nós, na doutrina espírita, Jesus nasceu como qualquer humano. Através do encontro de Maria com José. Bom, alguns vão dizer, né, que mas ela não conhecia José. Mas não se conhecia mesmo naquela época. Não se conhecia o marido até estar com ele. Isso é muito comum nas sociedades antigas. Mas para a doutrina espírita, isso não é importante. Porque isso não diminui a grandiosidade do que está para acontecer, que é a chegada de Jesus a esse planeta.
mas ele tem que passar por todas as etapas que nós passamos, no sentido de nascer e também passar pelo fenômeno da morte. Isso é importante porque é uma grande diferença. Nós não temos dogma nenhum em relação, porque há uma lei de reprodução. Todos nós aqui fomos concebidos a partir dessa lei de reprodução. Isso se dá em todos os mundos que a doutrina fala? Não, possivelmente não, talvez tenha outras formas. Neste, Jesus vai ser concebido segundo a doutrina espírita. Ah, mas a orientação religiosa católica não é assim, talvez os evangélicos. Respeitamos, nós não queremos discutir dogmas de ninguém. Nós só colocamos que este é o ponto. Jesus não é Deus para nós. Essa também é uma grande diferenciação. Muitas das orientações, especialmente quando o cristianismo começa a se dividir, especialmente a Igreja Católica, considera Jesus como um Deus. A doutrina espírita não o considera como Deus. Ele é um espírito superior. Ou seja, muito além, muito próximo de Deus. Ele é que já vê a face de Deus, nós não olhamos a face de Deus devido à nossa inferioridade. Portanto, quando nós olhamos a figura de Jesus dentro da doutrina espírita, ele é para nós um espírito superior e, como tal, vai nascer nessa condição de missão que ele vem. Acho também que, feito isso, eu também queria trazer, já que nós estamos amanhã, comemorando como simbolicamente o dia da maternidade, também a gente não tem informações como se deu a infância de Jesus. O que nós sabemos é que Maria teve que sair da sua terra e ir para fazer o recenseamento exigido pelos romanos. E que Jesus vai nascer num lugar, não é que não se podia pagar, que José não pudesse pagar, mas é que não tinha estalagem na época, estava lotado de tudo, É como os nossos feriados, lota tudo. Então lá era por causa do recenseamento. Então Jesus vai nascer aonde o único lugar que tinha. E a espiritualidade escolhe esse lugar também como já o primeiro ensinamento. Jesus sempre vai ser a parte da sociedade. Jesus sempre vai se colocar fora, como estrangeiro, não na realidade, não compreendido. Neste momento é importante ver Maria vai estar só com José. E aí eu acho interessante, para quem quiser, tem uma belíssima exposição do Colombo no YouTube sobre o papel de José, que é outro também, que some também, mas que está lá, que é o que nós gostaríamos, que isso é uma coisa muito recente na maternidade, ser acompanhada pelo homem. É muito hoje necessário a paternidade, assim como a maternidade, mas Maria teve neste momento em que ela está sozinha, fora da sua família, ela tem José para assistir. E aí tem uma coisa que eu gostaria, de dividir com vocês, que deve ser o momento que Jesus tem, que toda criança tem ao nascer. O primeiro rosto, o primeiro livro que ela vai ler é o rosto da mãe. É isso que Jesus também vai fazer. Ele vai encontrar o primeiro olhar de Maria, porque uma criança, o primeiro bebê encontra, o primeiro olhar é da mãe. E é o olhar da mãe que nos constitui. É o olhar da mãe que vai de me reconhecer, porque eu ainda não existo enquanto sujeito, enquanto pessoa. Veja a importância desses breves, mas
dessa infância, desse papel que, mesmo que nós estejamos no século 21, ele tem uma importância crucial no papel de cada um de nós, que é esta mulher que me recebe. É ela que me traz e me mostra numa profusão de cores, de sons, é o rosto dela que eu vejo. Portanto, Jesus também terá experiência, e veja, deve ter encontrado um olhar amoroso. Que bom se todos nós pudéssemos encontrar no rosto da mãe este olhar amoroso ao nascer. Hoje, esse olhar, não poderia ser desviado do bebê. E nós vemos tanto aí as mães, as jovens mães, desviando deste momento este olhar. Portanto, a experiência da infância, naturalmente que nós imaginamos que Jesus deve ter sido uma criança bem mais inteligente, dando sinais de que estava à frente do seu tempo. E eu fico imaginando já os sobressaltos de Maria, ao entender que a criança que está lá não é aquela criança normalzinha judaica. Assim como uma mãe, quando recebe um bebê e sabe que ele talvez ele tenha uma caminhada diferente. Às vezes uma caminhada de ter realmente ser mais avançado, como ser alguém que vai me exigir mais. Todas as mães que têm um bebê nesse momento, ou um filho, têm os sobressaltos, têm as suas dificuldades. Portanto, Maria, certamente neste momento, também teve as suas dificuldades. Então, é muito bom, falar sobre o que nós imaginamos a partir da nossa experiência humana. Mas também quero dizer que há uma fala recorrente que a gente escuta, que Maria não entendia a missão de Jesus, ou ela não conhecia a missão de Jesus. Veja como nós somos duros com Maria, porque nós somos duros com as mulheres. Paulo entendia a missão de Jesus? Pedro entendia a missão de Jesus? Todos que cercavam Jesus entendiam a missão dele? Eu imagino que Maria não sabia o todo, mas que ela sabia desde a concepção que ela tinha alguém diferente na sua mão, que ela tinha um filho diferente, que ela tinha nessa criança alguém, e isso se prova quando ele vai ao templo aos 12 anos, quando é a apresentação dos meninos, e que ele fala com os doutores, ela sabe, o medo deve ter crescido mais ainda. O medo deve ter percorrido Maria, apesar da sua enorme fé, enquanto esse filho vai também crescendo. Então essa também é uma fala que a gente escuta e que eu gostaria que a gente refletisse. Maria, se não conhecia o todo, sabia que Jesus era diferente. Maria foi uma mãe inspiradora. Isso a gente pode perceber no sentido exatamente quando Jesus sai, ou quando nas bodas de Caná. Ela, na realidade, também se coloca que Maria ficou viúva antes de Jesus começar a sua caminhada. E isso também fica certamente antes de Jesus começar a sua vida pública aos 30 anos. Na época, toda mulher viúva judaica tinha que casar com o irmão do marido. Era lei. Então, Maria, ficando viúva, casa com o irmão de José. Maria não casa. Jesus assume ela como filho. Por isso que ela vai seguir Jesus. Por isso que ela é uma das mulheres que estará com Jesus. Ela não fica em casa. Ela vai seguir Jesus também, como os apóstolos, com aquelas mulheres que o seguiam.
Então, essa é uma grande diferença também, né? Nós vamos colocá-la fora já do que se era o destino das mulheres judaicas. E aí também é importante, por que eu chamo que ela foi uma mãe inspiradora e que também ela conhecia a especialidade ou o quanto Jesus era diferente? É justamente no primeiro milagre que Jesus faz, que é do casamento, que todos vocês de um jeito ou de outro conhecem. Falta vinho, Maria olha para Jesus e diz: faz. E Jesus diz para ela: não faz, não é minha hora. E ela diz: faz. E Jesus faz, como bom filho, né? Então, olha também, isso mostra que Maria conhece nessa passagem quem é o filho dela. E vejam a atitude de Jesus, né? Ele não teima, não diz para ela que não acha, não, ele vai fazer o primeiro milagre conhecido que está no relato dos evangelhos. Isso é também o momento em que ela começa, né, também a escuta, em que Maria vai aos poucos se transformando de mãe de Jesus também na sua seguidora, na medida que ela vai acompanhando ele. Uma outra grande lição que esta mulher nos dá de obediência e de fé é a condenação de Jesus, abandonado por todos. Poucos, quase nada seguiu Jesus. Na realidade, a gente tem o relato de que João estava, mas todos abandonaram, todos, né? E Maria esteve lá para receber o corpo de Jesus e viu também a sua crucificação. Veja o símbolo, em nenhum momento esta mulher novamente se coloca contra. E um filho que não fez absolutamente nada. Maria fica aos pés. E quando a gente olha que a última a abandonar o filho é a mãe, isso ainda é o recorrente. A gente tem estatística de que quando os filhos têm síndrome de Down, autismo, deficiente intelectual, geralmente a gente tem o primeiro a desistir são os homens. As mães ficam. Se a gente vai nas APAES, quem busca é a mãe. Maria é essa inspiração de quem fica, de quem não desiste, apesar de todos os perigos que estava naquele momento de estar ao lado deste filho. Ela não abandona. Silenciosa, um sofrimento silencioso, aquele que a doutrina também nos fala. Nós podemos sentir dor e a dor dela deveria ser atravessada. Toda vez que eu escuto uma mãe me dizer, seja na casa espírita, seja fora, e a pandemia me propiciou muito escutar relatos de mães que os seus filhos partiram, esta dor realmente não é à toa, né, que a psicologia diz que o luto mais difícil de ser resolvido, de ser trabalhado, é o luto de uma mãe. Então, neste momento, Maria sofre muito também, como qualquer mulher que perde um filho. E um filho, na realidade, que vinha falando de amor. E aí eu queria também chamar a atenção que tem uma passagem bíblica neste momento importantíssima para responder aquela fala de Jesus: quem é o meu pai, quem é meus irmãos, quem é minha mãe, que ele pergunta, que também é super emblemática, e ele vai responder de novo essa frase quando ele está a caminho da crucificação, quando ele diz para João: eis a tua mãe, e diz para Maria: eis o teu filho. De novo, Jesus está mostrando que a humanidade, ela tem muitas mães, tem muitos filhos,
E aí, para nós da doutrina espírita, isso é fantástico. A cada encarnação eu tenho uma mãe, tenho um pai. E com isso eu vou alargando os meus núcleos de amor. É isso que Jesus faz a caminho também. Ele entrega a Maria, a sua mãe em carne, para dizer que ela também será a mãe, não em carne, mas a mãe também espiritual. Não é à toa que, independente da orientação religiosa, Maria é sempre algo que nos remete ao acolhimento, ao carinho, a quem nos vai dar esse colo. Chico também neste livro relata o encontro de Maria com Judas no mundo espiritual. É Maria que vai dizer a Judas que ele terá uma nova oportunidade, uma nova mãe, porque Judas é um suicida também. Então vocês observem a grandeza da realidade deste momento em que Jesus entrega também Maria como a mãe espiritual de todos nós. Por isso que Chico, né, falei para vocês no início, quando perde a mãe também tem Maria como a sua mãezinha. E aí eu também gostaria, né, para ir chegando no final, de trazer também um questionamento, né, sobre o que Maria fez, porque Maria tem em termos de antiguidade, ela tem uma boa vida, assim, ela tem, e aí ela, primeiramente, depois da morte de Jesus, ela vai para a família dela. Esse é um outro relato também que se tem. Mas aí começa a briga, né? E João acaba indo com ela, porque Jesus tinha confiado também Maria a João para Éfeso, né? Fora da região de Israel, né? Então isso também é importante. Ela vai para lá. E o que Maria vai fazer? Talvez a coisa mais bonita da doutrina de Jesus. Ela não escolhe a quem entra na casa dela. Simples. Enquanto João caminha, perambula por toda a região, Maria fica e recebe todos os peregrinos, todos os doentes. Então, ela vai ficar, neste momento, até a hora da sua passagem, ela fica com João, o apóstolo, que é o único apóstolo, a não ser que não vai morrer, né, ou enforcado, ou crucificado, como Paulo e Pedro. Ele vai, mais ou menos se calcula para a época, vocês veem que fantástico, para a época, João vai chegar quase aos 100 anos. Maria vai chegar a uma, não se diz também no Evangelho, mas ela vai chegar a uma idade mais avançada. Então isso também é um fato importante. Também aqui nesse livro, mas vocês vão encontrar em outros, uma passagem que eu vou resumir para vocês, de Humberto de Campos. Porque há uma interrogação, por que será que Jesus não aparece para Maria, né? Apareceu para tanta gente, né? Ele apareceu para Madalena, apareceu para os apóstolos, por que será que ele não apareceu para Maria? Essa é uma interrogação, né? Um filho amado, como a gente viu, né? Por que ele não apareceu se ela também era seguidora dele, se ela também... Por quê? Né? Eu tenho uma hipótese, que é minha. Veja, estou arriscando aí uma hipótese, porque eu não achei essa resposta. Para mim, vai para aquilo que nós falamos lá no começo. Maria sabe que Jesus está vivo. Não precisa de prova. Por isso que ele não precisa aparecer para ela. Vocês veem que ele precisa, inclusive, mostrar as chagas para Tomé, né? Porque ele não acreditava que era Jesus. Então, para mim, esse vácuo que se dá entre a morte e a aparição dele tem a ver, me parece, com o grande legado de Maria, a fé. No momento que ela entende que filho que ela teve, que missão que ele teve, que ela vai absorvendo, mas sobretudo que ela vai praticando, o mais importante, o exercício do amor, da caridade,
em que ela vai amando todos os filhos, porque esse é o legado de Maria. Ela não amou só Jesus, ela amou a todos, tá? Então isso também é uma coisa importante. Essa é a minha tese, é a minha hipótese, né? Por enquanto a gente não tem ainda essa explicação, mas tem uma passagem maravilhosa no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, em que Jesus aparece como um peregrino. E ela acolhe o peregrino, e ela não reconhece imediatamente, somente quando ele começa a falar. E ela olha as chagas e ele abraça, ela se dá conta de que é Jesus. E somente aí, veja que lindo, ela esperou por ele e aí ela morre. João, no outro dia, quando chega, Maria já está nos seus últimos instantes. Por que ela tem essa defesa? Veja de novo, né? Ela é um espírito superior. A gente vê Jesus por aí, tem muita gente que diz que vê, né? Mas daí vê de outro jeito. Não é assim. Não é qualquer um que vê Jesus na hora da morte. Não, claro que não. Nós não temos, nós somos muito inferiores. Então, de novo, esse espírito é um espírito preparado de longo que chega. E o que é a missão de Jesus dá a Maria? Aí vem o segundo momento, né, daquilo que o Milton Nascimento fala no seu verso. Tem que ter fé na vida. Maria tem fé e tem vida. Então, quem é que ela vai especialmente cuidar no mundo espiritual? Quem perdeu o sentido da vida. Os suicidas. Por isso que ela vai acolher Judas. Então, veja que amor maior. Somente o amor de uma mãe, né? De que entendeu na realidade tudo que o seu filho quis dizer, acolheria um suicida como Maria acolhe suicidas no mundo espiritual. Dando-lhes novamente o refazimento, o desejo pela vida, a vontade de recomeçar de novo. Maria, toda mãe dá uma oportunidade, ninguém dá uma oportunidade para a gente, tá? Mas a nossa mãe, a nossa volta, né? Aquilo que eu falei do bebê que nos olha ainda, esse sempre. E eu queria, antes de chegar ao meu tempo, eu queria também só trazer para vocês um pedacinho de por que Maria torna-se, né, na vertente do catolicismo, ela torna-se essa Maria Santa Virgem, né? E aí é bem importante a explicação dessa tese do Tiago Vidal Silva, e ele diz o seguinte: como solução para os estudiosos da religião para resolver a causa do esquecimento de Maria nos primeiros séculos depois de Cristo, vem a ser o contexto religioso das primitivas comunidades cristãs, que estava fortemente impregnada por mitologia de Deus. A gente pensa que depois de Jesus acabou o politeísmo. Não mesmo. Ainda grande parte do mundo é politeísta, especialmente Roma, né? Que tem 300 deuses, né? Então, segue ele. Na expansão do cristianismo, os apóstolos tiveram que pregar algo diferente das culturas politeístas que dominavam as regiões de Roma, Grécia, Egito e Pérsia. E para alcançar isso, eles tinham que difundir um monoteísmo masculino. Por quê? Porque se eles fizessem referência que Maria tinha sido fertilizada pelo próprio Deus, que tinha dado à luz sem deixar de ser virgem, qualquer grego, romano ou egípcio diria que ela era uma deusa. E então ela virava mais uma deusa a ser cultuada. Então foi o jeito também inicial para
não trazer também a figura de Maria, mas um monoteísmo muito masculino, né? Fora, já falei também a própria posição da mulher. Daí ele segue aqui, que eu acho bem importante, que Maria, depois de 400 anos de penumbra, ela sai do concílio de Éfeso, que durou 10 dias, entre 22 a 31 de julho de 431, ela sai com uma história, uma missão, uma doutrina, um culto, um lugar na corte celeste, que daí é o que eu já trouxe para vocês como é que a igreja coloca. A virgindade de Maria é importante para a igreja católica porque Jesus é Deus e serve à cultura também. A virgindade é uma coisa inventada para a gente, né? Na cultura antiga não tinha nada disso, mas porque é especialmente na Idade Média que se cultua a virgindade das mulheres. Porque o rei precisa ter certeza de que os seus descendentes são os seus filhos, tá? Então, precisa casar com uma mulher que não tenha tido nenhuma experiência. Então, ela está muito mais ligada culturalmente à questão da posse do que qualquer outra coisa. Mas para a igreja, ela tem a questão que nós já falamos, né? De que Jesus é Deus. E Deus não poderia ser concebido como é para nós na doutrina, pela lei de reprodução também. Vou finalizar primeiro com uma frase belíssima que eu quero homenagear a todas as mulheres que são mães, né? Que têm o coração hoje cheio de alegria, as mães que seus filhos partiram, as mães que hoje não têm comida para dar para os seus filhos e que vão recolhendo, as mães que amanhã estarão nas filas dos presídios, as mães que têm os seus filhos autistas, síndrome de Down e que os amam, assim como Maria amou Jesus, que era tão diferente de todos os outros. E eu gostaria de deixar para vocês uma frase da grande poeta Cora Coralina. A mãe é quem fica depois que todos vão, depois que a luz apaga, depois que todos dormem, a mãe fica. Interessante que tem um filme da Netflix que é Meu Pai, sobre um Alzheimer, e a cena final é ele lembrando da mãe dele. Veja, é o primeiro rosto que a gente vê. E a minha amiga Cláudia, numa conversa, dizia, como enfermeira, que muitos dos velhinhos ou das pessoas, na hora da partida, pedem pela mãe. Se nós olharmos quem está com profunda depressão, vocês vão olhar que o corpo fica numa posição fetal. Nós sempre estamos querendo um colo. E quem nos dá esse colo é sempre mãe. E eu vou terminar, vocês vão me dar licença que eu só vou trocar 2 palavras, de acordo com a minha orientação religiosa, mas hoje eu vou rezar. Vou fazer uma prece da Ave Maria com as 2 frases iniciais ditas pela Anunciação. Vou fazer isso nesta casa e também vou trocar as 2 palavras. Uma delas é que ela é mãe de Deus, que eu vou trocar por Jesus, e a outra, nós não somos pecadores. Segundo a doutrina, nós somos seres inferiores. Minha homenagem também, pedindo a proteção, que Maria proteja todas as mulheres, todas as que acolhem, independente da questão biológica. Ave Maria, cheia de graça, e o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, tão inferiores, agora e na hora da nossa morte.
Amém. Bom domingo a todos.